Começa agora o programa Eu Quero Ver, programa que traz a realidade dos trabalhadores em Alagoas. E nós começamos a edição dessa semana com uma matéria especial sobre a audiência pública realizada pelo Sindicato dos Bancários de Alagoas para debater sobre a privatização de bancos públicos em todo o país. Acompanhe conosco. Aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas acontece uma audiência pública mobilizada pelo Sindicato dos Bancários de Alagoas para discutir sobre a importância da continuidade de Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco do Nordeste e BNDES como bancos públicos para induzir o crescimento econômico em regiões mais pobres e mais deficitárias do Brasil. Programas como Minha Casa Minha Vida ou até mesmo o pagamento do FGTS podem estar comprometidos caso o governo Michel Temer venha a privatizar a Caixa Econômica e outros bancos públicos. E em país nenhum do mundo se desenvolveu sem prescindir dos bancos públicos. Porque você tem financiamento de longo prazo, você não tem o único objetivo seu, o lucro, a rentabilidade. Você também dá lucro, mas o foco do banco não pode ser só a rentabilidade, como acontece com os bancos privados, até porque é da natureza. Então, por exemplo, se você pegar financiamento habitacional, que são financiamento de longo prazo, financiamento de saneamento, como é que você financia rede de esgoto, essas coisas todas, sem os bancos públicos? Os números mostram que se você tirar os bancos públicos do cenário ou você diminuir a importância dele, quem vai pagar o preço alto é a população. Por quê? Se você pegar aqui no estado de Alagoas, onde tem um contingente enorme de municípios que só tem banco público, se eu privatizo esses bancos, ele sai de lá, né? A rentabilidade não permite que ele fique nos municípios menores e concentre nas grandes cidades. Então, o convite para a sociedade é se envolver, associação comercial, associação de município, porque se você tira a Caixa, se você tira o Banco do Brasil, aqui no Nordeste ainda tem o Banco do Nordeste, que tem um programa muito premiado no mundo, que é o Crédito Amigo, onde você atende um contingente enorme de pessoas com valores baixos, um belo de um programa. Então você não pode, nós, a sociedade brasileira, vocês aqui de Alagoas, não pode deixar de ter esses bancos como um auxílio no desenvolvimento, para você equilibrar as finanças, para você fazer financiamento de longo prazo, permitir que as empresas peguem recurso e devolvam isso no longo prazo com um juro menor. Só isso se faz com os bancos públicos. Jair, a Caixa ela tem uma tradição na questão da habitação. Hoje programas como Minha Casa Minha Vida, o Programa Nacional de Habitação Rural podem estar ameaçados com esse tipo de política, com a venda da Caixa Econômica? Com certeza estará, né? Se você pegar o exemplo do Minha Casa Minha Vida, de 2009 até agora, a Caixa já entregou 2.630.000 casas no Brasil todo, né? Isso não é qualquer empresa que faz isso. Então é muito mais barato para o Estado ter uma empresa dessa que desenvolve um programa desse que você montar uma estrutura para isso. Nós tivemos um exemplo recente que foi o pagamento do FGTS, onde você teria uma empresa que em 6 meses você pagasse mais de 45 bilhões, passaram mais de 20 milhões de clientes dentro das agências da Caixa para as pessoas receberem aquele complemento do FGTS. Então isso são sinônimo de políticas assertivas e que se você só executa isso, se você tiver um banco público, a exemplo de outras empresas públicas que a gente tem. Então, como o tema nosso aqui serão os bancos públicos, como é que eu financio o desenvolvimento, né? Isso demonstra que a atual orientação que o governo federal tem, ele vai na contramão da necessidade da população, ele vai na contramão da desigualdade, ele vai na contramão de você permitir que as pessoas cresçam, que o empresário pegue um recurso, devolva isso no longo prazo, crie emprego, crie renda, tire as pessoas da pobreza. Então só isso se permite com os bancos públicos. Além da habitação, você tem, por exemplo, a habitação urbana e tem a habitação rural, né? Você permite entregar casas na roça, como a gente chama, através de financiamento de longo prazo. Né? Os bancos privados até financiam a habitação, mas a habitação de alta renda. No faixa 1, que a gente chama, que é para quem ganha até R$ 1.800, só a Caixa faz isso e algumas do Banco do Brasil. Então, esses exemplos, se eu pegar o Bolsa Família, então, é mais ainda. Né? Ou seja, praticamente todos os municípios de Alagoas recebem recursos através do Bolsa Família, ou seja, aquela população que está nos locais mais distantes, ele não precisa ir longe para sacar o seu dinheiro, ele está lá próximo.
Se eu tiro a caixa da jogada, ou se eu pego ela e faço ela ser uma empresa só rentável, eu vou prejudicar essa população que hoje tem um atendimento mais próximo da casa dele. Com a presença de diversas lideranças sindicais, CUT e FETAG Alagoas, a audiência trouxe para o debate a importância de manter os bancos, como Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banco do Nordeste, como patrimônio do povo brasileiro. Você sabe a importância de se ter uma Caixa Econômica? Quando uma família de agricultor familiar tenta acessar o direito a uma casa, dizer que a FETAG está perto das 1.200 casas na zona rural, eliminando casa de taipa, eliminando doença e com financiamento de um banco público chamado Caixa Econômica Federal. Qual a posição do Sindicato dos Bancários de Alagoas em relação a essa política do governo Temer? Olha, a posição nossa é radicalmente contra, né? Pois entendemos que os bancos públicos, os quais é motivo dessa audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, são verdadeiramente quem desenvolve, são fomentadores do desenvolvimento do país. Então é através dos bancos públicos. Certamente, havendo qualquer demanda no Alto Sertão de Alagoas ou nos rincões, obviamente que a rede privada não vai para lá. Por que não vai para lá? Porque não dá lucro. Então tem a visão meramente de mercado. No entanto, não. Os bancos públicos têm um papel social, independente da questão da lucratividade. Então nós somos radicalmente contra a política do Michel Temer, do usurpador, do entreguista do Michel Temer, e queremos sim que retome todo o processo de valorização das empresas públicas e não de entrega ao capital especulativo internacional e nacional. Qual a expectativa a partir da realização dessa audiência? A expectativa é muito grande diante de um fato de uma divulgação ainda maior, né? Nós estamos buscando, além da Assembleia Legislativa, nós estamos buscando a Associação dos Municípios Alagoanos, a AMA, vamos buscar a Câmara de Vereadores de Maceió, vamos buscar as câmaras de vereadores e as prefeituras do interior do estado, na tentativa de que as pessoas se envolvam cada vez mais e compreendam da necessidade na vida delas, né? Porque os bancos públicos é isso, os bancos públicos ela contribuem efetivamente para o desenvolvimento da sua região. Então uma cidade, a minha cidade, lá Pão de Açúcar, no sertão de Alagoas, ela necessita muito do banco público. O banco privado não vai para lá sem ter algo a ganhar. Então é essa que as pessoas compreendam essa necessidade. Olha, eu tenho um fundo de garantia, eu tenho um PIS, isso é através da Caixa Econômica. O banco público ele não vai querer colocar uma agência lá para atender essas pessoas. Eu tenho benefícios para receber, eu vou ter que me deslocar a uma cidade maior, porque é assim a visão do privado. O banco público não, vai manter você no seu lugar, você vai receber os seus proventos, você vai receber os seus benefícios no seu canto, você vai fomentar a própria economia da sociedade através dos bancos públicos. Hilda, por que é importante defender essa questão dos bancos continuarem sendo públicos? Olha, é muito importante porque a gente sabe da importância que tem para a vida, não só dos trabalhadores dos bancos públicos, mas também para a vida da sociedade. A discussão de manter os bancos sem ser privatizado, ele tem uma importância grande, principalmente para os programas, né, do governo federal, onde a gente trabalha a questão do social. Hoje nós temos o programa de habitação rural, nós temos Pronaf, a gente tem o Bolsa Família. Então, assim, a gente sabe que nenhum banco privado tem nenhum interesse de trabalhar atendendo, né, o social, atendendo esses projetos para fortalecer os trabalhadores, para fortalecer aqueles menos favorecidos desse país. Então, o papel do banco público, ele é muito importante porque ele não visa só apenas, também não tem o papel só de visar o lucro, mas também de visar também, né, o fortalecimento, olhando pelo lado social também do atendimento. A gente está aqui com outros segmentos, a gente está aqui com a FETAG, que também entende que nesse momento, né, a privatização dos bancos públicos, ele traz grande prejuízo para a questão da agricultura, porque a gente vai ver os projetos da agricultura familiar desse país
cada vez mais fragilizado, principalmente o Pronaf, né, que é responsável, né, para que a gente possa produzir agricultura familiar para alimentar esse país, e se com a privatização a gente vai ter também esse setor prejudicado. Então essa audiência ela tem essa importância fundamental de discutir, não só com os companheiros do setor bancário, mas também com toda a sociedade aqui do de Alagoas. Através de gráficos e números, foi demonstrada a quantidade de investimento realizado pela Caixa Econômica Federal, principalmente na habitação, para famílias de baixa renda. Como indutor de desenvolvimento, somente em 2016, a Caixa Econômica Federal investiu 406 bilhões de reais em habitação em todo o território nacional. É uma tentativa do governo federal de diminuir o Estado? Como é que o senhor, como parlamentar, vê essas questões? Não é nem de diminuir, de extinguir o Estado. Não é? Porque hoje quem é que regula o mercado financeiro? São os bancos públicos. Imagina o Brasil, eu não sou contra banco privado, mas se só tivesse bancos privados no Brasil, quem editar os juros aqui? Quem editar os juros? Os bancos privados. Esses bancos privados, o capital, a maioria é de onde? Do exterior, do estrangeiro. Né? Então, é o capital internacional. Nós temos que ter bancos públicos que regulam o atendimento. Eu faria uma pergunta a você que nos assiste aí, para você pensar, será que um banco privado vai financiar a habitação popular, vai financiar a habitação? A Caixa Econômica financia. Será que você vendendo uma Caixa Econômica, você teria o compromisso do outro banco que comprar, né? O Banco do Brasil é um banco que atua no interior, um banco que atua junto à agricultura familiar, que financia a agricultura familiar para o pequeno agricultor, e é a agricultura familiar que coloca alimentos na mesa do trabalhador, na nossa mesa na cidade. Será que o banco privado iria fazer isso? Com certeza eu digo que não. Não vai fazer isso de maneira nenhuma. O Banco do Nordeste também tem um papel fundamental no desenvolvimento das pequenas cidades, trazendo empresas para o Nordeste, financiando obras e empresas. E eu tenho certeza que você privatizar, acabar com o banco não é a solução. O Brasil paga todos os meses juros exorbitantes, juros absurdos da sua dívida interna, que hoje chega por ano a 47% do orçamento é voltado para pagar a dívida interna. Temos que debater isso, fazer uma auditoria nessa dívida, ver o que realmente o Brasil deve. Só que o nosso presidente da República, o presidente, é um presidente, né, que é vendido, é um presidente fraco, é um presidente que ele desonra, né, hoje a nossa pátria, que deveria sair do poder, nós já deveria ter saído, nós já deveríamos ter tido eleições aqui no Brasil para a gente de vez colocar uma pessoa que não seja, que não atinja tanto a imagem do nosso país. É um presidente que não pode sair na rua hoje, não sai. E não sai não é porque o povo vai cumprimentá-lo, não vai chegar perto dele, porque ele não tem condições morais de encarar o povo do Brasil. E nós somos contra não só a venda dos bancos públicos, mas também da Eletrobras, que é outra Petrobras, que corre o risco de ser vendida, né? E nós, os recursos que vendem são recursos irrisórios que não vão somar para o Brasil, não vão trazer nenhum benefício, pelo contrário, né? A gente está vendendo um patrimônio que é nosso. Deputado, que tipo de medida o Parlamento de Alagoas ele pode tomar para evitar esse tipo de situação, para defender essas empresas que são públicas? Eu mantenho sempre contato e amanhã eu estarei indo para Brasília, né? Conversar com os deputados federais, com os senadores e também mobilizar a sociedade. Acho que quando a sociedade vai para a rua, eu tenho certeza que se nós tivéssemos feito aquele ato aqui em Maceió, no Brasil todo, contra a reforma da Previdência, essa reforma hoje já estaria aprovada. Mas o povo foi para a rua, o povo reagiu e disse não à reforma da Previdência. Nós temos que dizer também não à venda do patrimônio que é do povo. O Banco do Brasil tem toda uma vida aqui no Brasil trabalhando para a sociedade. O que a gente vê hoje é o Banco do Brasil fechando agências, são gestores que hoje estão no banco, não dando atenção. A Traipu, por exemplo, daqui a 15 dias vai ficar sem sua agência bancária. Isso é um crime, isso é uma atitude criminosa do Banco do Brasil. E não é o banco que faz isso, quem faz são os gestores atuais, que atendem, não é, que atendem ao comando de um presidente da República fraco, mas que quer destruir o Brasil, quer vender, quer entregar tudo, que é patrimônio do trabalhador. O Banco do Brasil é um banco que foi fundado quando Dom João VI veio ao Brasil aqui. Então tem séculos aqui já no Brasil e que hoje está sob ameaça. Mais importante demais a discussão da questão da privatização dos setores públicos, como o governo
ilegítimo vem negociando a privatização da Petrobras, do aeroporto e agora a novidade da Caixa Econômica, Banco do Brasil, e nos preocupa com a categoria dos vigilantes, já que nós achamos, nossa categoria de vigilantes, só aqui em Alagoas temos 560 vigilantes trabalhando nos bancos, a maioria no setor público, na Caixa Econômica e Banco do Brasil, que é a mais que contrata. E aí a gente vê a importância de estar aqui defendendo essa não privatização dos bancos, para que a gente possamos, enquanto trabalhador, ter mais, porque a gente sabe que quando começa a privatizar, começa a diminuir custo e começa a qualidade do serviço cair. Porque hoje nós temos uma obrigatoriedade de ter vigilante dentro das agências bancárias. Temos um projeto para botar vigilantes à noite nas agências bancárias, que a gente acha que tem que inibir essa onda de assalto que vem acontecendo dentro das agências. E, enquanto isso, o governo Temer vem na contramão, querendo privatizar, vender todo o patrimônio brasileiro para o capital estrangeiro. Nós, enquanto vigilantes, enquanto trabalhadores, vamos sair defendendo que achamos a necessidade de manter a Caixa Econômica, manter o Banco do Brasil, junto com a classe trabalhadora, junto com o povo brasileiro, que é o verdadeiro dono legítimo tanto da Eletrobras, como da Caixa Econômica, da Petrobras. Nós somos brasileiros, vamos defender até esse governo legítimo sair do governo. E a nossa equipe esteve presente na palestra Estado e Capitalismo no Brasil, realizada na Universidade Federal de Alagoas, ministrada pelo professor e economista Márcio Postman. Confira conosco. Em palestra intitulada Estado e Capitalismo no Brasil, realizada no auditório do Instituto de Ciências Humanas, Comunicação e Artes da UFAL, o economista e professor da Unicamp, Márcio Postman, traçou um panorama da economia no Brasil, desde os anos 30 até o momento atual. Segundo o Plano Nacional de Desenvolvimento do Geisel, fez um movimento de reforço à industrialização das fundamentais dos anos 70, até para responder uma crise que teve lá em 73 no mundo, o primeiro choque do petróleo, mas utilizou para financiar esse segundo Plano Nacional de Desenvolvimento o quê? Ou recursos externos, que eram até mais baratos, etc. Só que a partir de 79 e 80 há uma mudança nos Estados Unidos, passa a levar a taxa de juros, etc. E vai se tornar um problema não só no Brasil, para parte importante dos países que não vão ter mais condições de tomar de recurso emprestado. Com a participação de estudantes, docentes e militantes sociais, a palestra fez parte do lançamento da plataforma O Brasil que o Povo Quer, desenvolvida em parceria pelo Partido dos Trabalhadores e pela Fundação Perseu Abramo. Então, se você não mexeu na estrutura sindical, a classe trabalhadora não se tornou protagonista de um projeto de reforma do país. E nós tivemos 22 milhões de empregos abertos no país. Gente que nunca tinha nada. E não houve um aumento na taxa de captação. Ao final da palestra, aconteceu um debate, onde os participantes puderam contribuir com a temática, além de proporcionar ao economista aprofundar outros temas relacionados com a questão do capitalismo no Brasil. Aqui no campus da universidade, nós tivemos a possibilidade de fazer um bom debate, buscando entender o Brasil de hoje, né, as suas dificuldades, mas também as suas potencialidades. E um debate que contou com um público heterogêneo, não apenas de professores, alunos aqui da universidade, mas também com trabalhadores e representantes do movimento social. É justamente em circunstâncias como estamos vivendo hoje, uma circunstância difícil, que as saídas virão justamente do conhecimento, do saber, do aprendizado, dos diferentes saberes, do saber popular, mas também do saber formal, intelectualizado. Então é nessa troca de diagnósticos, de construção de propostas, que acreditamos que estamos ajudando a construir saídas melhores para o Brasil. Professor, o senhor tem uma vasta obra sobre a importância do trabalho e da valorização do trabalho, do salário mínimo. Como é que o senhor avalia essas medidas que estão sendo tomadas pelo governo Temer? Elas atacam, elas ferem? Como é que fica o campo do trabalho e principalmente do trabalhador? Bom, infelizmente, as medidas tomadas a partir do segundo semestre de 2016 são medidas que não valorizam o trabalhador, a própria condição de viver
através das forças de trabalho, porque, de um lado, a economia não reage gerando postos de trabalhos e, de outro, nós estamos tendo uma redução dos direitos, das condições mínimas de trabalho. E isso será cada vez mais verificado pelo fato de que as pessoas até poderão ter um trabalho, mas talvez não terão dinheiro suficiente para viver de forma decente. A reforma trabalhista, não é? A mudança na legislação, a aprovação da CLT, que generalizou as possibilidades de contratação, vai significar, não é? Nós vamos ver agora imediatamente a partir de novembro, na verdade, uma precarização das condições de trabalho. Essa não é a saída para o Brasil. O Brasil precisa voltar a crescer e valorizar aqueles que vivem do seu próprio trabalho. E o programa Eu Quero Ver dessa semana vai ficando por aqui. Para continuar acompanhando o nosso conteúdo na internet, você pode acessar através do site tvcommaceo.tv.br. Estamos também no YouTube, através do youtube.com/tvcommaceo. No Facebook, TV Com Maceió. Para sugestões de pautas ou críticas, você pode mandar um e-mail para o tvcommaceo@gmail.com. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.